garoto chamado Calvin mora no orfanato junto com seus dois parceiros de confiança, o Murphy e Reg. O trio é viciado em basquete e vivem batendo uma bolinha no pátio do orfanato. Num belo dia, o rolê deles é interrompido por um grupinho de valentões liderado pelo tal do Hawks. Hawks desafia Calvin para um jogo valendo a camiseta dele. Os amigos até tentam convencer Calvin a deixar pra lá, mas o menino se inspira nos jogadores de basquete que admira e resolve encarar. Só que, na prática, Hawks dá um show. O cara é bem mais alto, então não tem nem chance. O valentão não só ganha o jogo, como rasga a camiseta do Calvin só pra zoar o orfanato. E como não bastasse, o diretor do lugar, o Stan Blitman, ainda obriga a molecada a sair vendendo doce na rua para arrecadar dinheiro. À noite, Calvin e os amigos vão pra frente do estádio, onde vai rolar o jogo dos Los Angeles Knights, para vender os tais doces. Quando o jogo termina, Calvin vê o treinador do time, o Igor, entrando no carro. Ele corre lá e oferece um pacote de doces. Quando o técnico descobre que é pra caridade, mete logo uma nota de $20 na mão do menino. Mas Calvin recusa. Não tem certeza se aquele dinheiro vai mesmo para uma boa causa. O Igor curte a sinceridade do moleque e, como agradecimento, dá pra ele 4 ingressos pro próximo jogo. Calvin fica nas nuvens e sai correndo pra contar pra Marty. No dia seguinte, aparece uma galera no orfanato procurando crianças pra adoção. Calvin acha que é a vez dele, mas logo percebe que os casais só querem os menores. Mais tarde, o orfanato recebe uma caixa com roupas doadas por um brechó, e Calvin encontra um par de tênis. Ele experimenta na hora. Quando pergunta pra freira sobre a origem do tênis, ela solta que eram de um jogador famoso. Calvin olha direitinho e vê as iniciais no tênis. MJ. Michael B. Jordan. Só que o Hawks, aquele valentão, fica morrendo de inveja e toma o tênis do moleque. O cara ainda joga os tênis num fio elétrico, aonde eles ficam pendurados. Naquela noite, cai uma baita tempestade. Calvin acorda os amigos e vai tentar recuperar os tênis. Ele sobe numa árvore perto do fio e aí, do nada, leva um raio. Ele cai no chão junto com os tênis, mas por sorte não se machuca. O menino virou Sonic, velho. Isso é louco. No dia seguinte, o trio volta pro estádio para vender mais doces. Aí rola um climão. Calvin e os amigos recebem os 4 ingressos que o treinador prometeu, o que deixa Hawks e sua gangue virada no giraia. Os caras ameaçam contar pro próprio diretor que os ingressos foram comprados com granas da caridade. Calvin, para evitar confusão, entrega um dos ingressos para o Hawks, e os 4 acabam indo assistir aos jogos entre os Mike Knights e os Minnesota Timberwolves. No intervalo, rola uma ação promocional com o jogador Tarcy Reynolds. O público tem a chance de enfrentar ele num mano a mano. E adivinha, o número sorteado é justamente o ingresso do Calvin. Quando o Hawks descobre, tenta pegar o ingresso à força, mas Calvin é ligeiro. Dá um drible e foge. No jogo, Tarcy até deixa o Calvin ganhar o primeiro round, só pra entreter a galera. Mas depois percebe que se não reagir, vai sair como o otário da história. Só que não adianta. Calvin mete uma enterrada e deixa todo mundo boquiaberto. A torcida vai a delírio. Os jogadores famosos saem dali com o cara no chão. No dia seguinte, os treinadores vão falar com o Stan e pedem pro Calvin jogar com eles por um dia. O diretor até hesita, mas muda rapidinho de ideia quando vê que tem uma grana envolvida. Os amigos de Calvin ficam mega felizes, mas Hawks surta. Ele nunca conseguiu ganhar do Calvin antes dos tênis mágicos. Calvin começa a desconfiar que os tênis têm algum poder. Ele decide guardar segredo, mas Hawks ouve tudo. No dia seguinte, Calvin chega no vestiário dos Knights. O clima está tenso, principalmente com Tarcy, que ainda está de cara por ter perdido. Calvin recebe um uniforme novo e tênis padrão do time. Ele até pede para usar os velhos, mas o treinador tá pouco ligando para isso. Para ele, Calvin tá ali só pra marketing. Desde que Calvin fez aquele show em quadra, a galera tá indo em peso pro ginásio. Mas na primeira parte do jogo, ele nem entra. Só que quando começa a levar uma surra, Calvin pede pra jogar. E pasme, ele vira o jogo e garante a vitória. Depois disso, assina um contrato pra jogar o resto do torneio com os Knights. O Stan, claro, quer continuar sendo o tutor do Calvin para abocanhar a grana. E ainda manda o papo torto, dizendo que agora vão aparecer um monte de adultos querendo adotá-lo só por interesse. Uns dias depois, o treinador coloca Calvin e Tarcy para dividir o mesmo quarto. Calvin fica feliz da vida,
mas Tarsi tá zero ânimo. De noite, o craque dá um jeitinho de burlar o toque de recolher pra sair no encontro, ensinando Calvin a pedir comida no quarto e largando o menino sozinho. Numa dessas noites, Calvin desabafa com Murphy sobre como está curtindo essa vida nova e como foi surreal jogar na NBA. Mas nem todo mundo tá feliz com o sucesso do garoto. O Hawks, cheio de recalque, parte pra cima dele tentando roubar os tênis mágicos. Só não rola uma treta maior porque o Stan aparece e bota ordem no pedaço. Afinal, Calvin tá rendendo grana pra ele, e ele não quer ver o menino se machucar. Mais tarde, quando o time tá num hotel, Tarsi dá um pulo na farmácia pra comprar uns remédios. Um pra alergia, outro pra dormir, tudo pra garantir um soninho antes do jogo importante. Calvin vai junto, mas Tarsi fica incomodado com a companhia. No meio do papo, Calvin pergunta sobre a família do Tarsi e descobre que ele não se dá muito bem com o pai. Isso mexe com Calvin, que daria de tudo pra ter pais legais. Tarsi desconversa e segue o rolê. Só que na hora de pegar os remédios, ele se confunde e leva um sonífero no lugar do remédio certo. Resultado, dorme no volante antes mesmo de sair do estacionamento. Calvin se desespera, porque se eles não voltarem para o hotel no horário certo, Tarsi vai ser punido. Então o garoto assume o volante, mesmo batendo o carro 1000 vezes no caminho. No dia seguinte, quem leva a punição é Calvin por ter voltado tarde. Tarsi fica mal com a situação, sabe que a culpa foi dele. Mais tarde, quando o Stan tá viajando de avião, Tarsi agradece Calvin por ter arriscado tudo para ajudá-lo. Ao voltar para o orfanato, Calvin vira o queridinho de vários casais que querem adotar ele. O Murphy, claro, fica com ciúmes. Queria que alguém quisesse tanto adotá-lo também. Stan não quer perder a mina de ouro. Resolve sabotar tudo. Marca encontros com os piores pais possíveis para o Calvin. O garoto não se conecta com nenhum deles e acaba decidindo continuar no orfanato, o que deixa Stan feliz da vida. Afinal, mais tempo ganhando dinheiro em cima dele. No fim da semana, Calvin aparece de surpresa na casa do Tarsi e fica de cara com a mansão do jogador. Conta que o Murphy está bravo e que tem um dever de geometria para fazer. Tarsi, tentando ajudar, manda Calvin chamar o Murphy e, quando espera, ensina a geometria de um jeito divertido, para não deixar o moleque entediado. Quando o Murphy chega, já esquece da briga e entra no clima. No dia seguinte, eles conversam sobre como é difícil encontrar uma família de verdade. Calvin toca no assunto do pai do Tarsi e dá a ideia de tentar uma reconciliação. No dia seguinte mesmo, Calvin vai até o pai do Tarsi e leva o homem para visitar o filho. Mas Tarsi fica pistola com a invasão de privacidade e discute com Calvin. No dia seguinte, os Knights enfrentam os maiores rivais, os Raptors de Toronto. Mas Calvin e Tarsi ainda estão de mal, e o time acaba perdendo o jogo. O técnico fica possesso. Só restava mais um jogo, que ia decidir se o time ia para os playoffs ou não. Alguns dias depois, o novo casal aparece no orfanato interessado em adotar o Calvin. Depois de tantas decepções, o garoto já tá sem esperança. Mas Stan insiste para ele tentar mais uma vez. Faz até Calvin usar tênis novos e manda aquele papo: se você parecer mais apresentável, as chances aumentam. Antes de sair, Calvin entrega seus tênis da sorte pro Murphy, pedindo que ele cuide como se fosse a própria vida. Murphy até tenta usar os tênis e imitar Calvin, mas nada feito. Não é o tênis que faz o jogador. Triste, ele volta a conversar com a foto da mãe. Aí vem a treta. Hawks e sua turma ameaçam Murphy, e quando ele se recusa a falar dos tênis, eles o levam até Stan. O cara cruel, como sempre, queima a única foto do Murphy que tinha da mãe. Sem escolhas, o garoto revela onde escondeu os tênis. Stan então faz uma aposta de $100 mil contra o próprio time, confiando que, sem os tênis mágicos, Calvin vai flopar no jogo final. Enquanto isso, Calvin tá numa janta com os pais adotivos em potencial, mas o clima não bate. Ao mesmo tempo, Tarsi finalmente encontra o pai. Rola uma conversa sincera e os dois fazem as pazes. Ele até comenta que sente falta do Calvin e quer adotá-lo, mas ainda não contou isso para o menino. Faltando só 20 minutos para os jogos, Murphy corre e conta para Calvin que os tênis sumiram. Desesperado, o garoto volta para o orfanato com tudo. Lá, com a ajuda das crianças, amarra Stan e exige saber onde estão os tênis. Hawks até tenta ajudar o diretor, mas muda de lado depois de levar uma bronca pesada. Aí ele mesmo abre o cofre e entrega os tênis de volta para o Calvin. Todo mundo corre de volta para o ginásio, mas Stan consegue se soltar e liga para os comparsas para impedir o Calvin de chegar. Os caras tentam barrar o menino, mas a criançada faz a maior confusão para distrair os seguranças, e Calvin finalmente entra na arena. Stan ainda tenta fazer uma última cartada e se joga na frente do Calvin, mas toma logo um socão de um dos pequenos rebeldes. Calvin, enfim, chega pro jogo.
o time tava perdendo feio, mas com o Calvin na quadra, a virada começa. Só que, num lance, ele bate com outro jogador e os tênis rasgam. Calvin entra em pânico. Acha que sem eles não vai conseguir jogar nada. Mas Tarsi aparece e solta o papo reto. Os tênis só te deram confiança. O talento sempre foi seu. E com isso, Calvin volta pro jogo com tudo e garante a vitória. Depois disso, ele decide não renovar o contrato com o time, quer curtir o restante da infância sem obrigações. De volta ao orfanato, tudo tá diferente desde que Stan foi embora. E aí vem o momento mais bonito. Tarsi fala que quer adotar o Calvin. E o menino responde sim, mas só se puder levar o Murphy junto. O Reg também encontra uma nova família. E no final, Calvin e Murphy estão lá, felizes da vida brincando com Tarsi na nova casa, como uma família de verdade. Quando o jogo termina, Calvin vê os treinadores do time Vigor. Quando o jogo termina, Calvin vê o treinador não. Calvin olha direitinho e vê as Mano. Ai, mano. Eu vou reler essa parte aqui. E os 4 acabam assistindo ao jogo entre Mike Knight e os Minnesota Timberwolves. Eu não sei mais falar, velho. A torcida vai a delírio. Delírio? Deixe seu like, comenta aí embaixo e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa.